Não sei quem mais está mais tempo ou está próximo. Acho que, como é que é o seu nome mesmo? Elisandro. Elisandro também está mais de 20 anos, né? Quem tem mais de 20 anos de Japão? Uau! Tem bastante veteranos. Quem tem mais de 10 anos de Japão? Mais de 10. Quem tem menos de... 30? Uau! E quem é o mais novinho de Japão aqui? Quem acabou de chegar? É o bebê. Não, tirando esse daí, que veio do Brasil. Quem que está menos tempo aqui? Você? Um ano e meio? Ah. Ok. Então, para quem tem mais de 10 anos, o que você acha que é importante você ter aqui no Japão para ter sucesso? Você que é estrangeiro, né? Então, você não é japonês. O que você acha como estrangeiro? O que você acha que é importante ter para ter sucesso aqui no Japão? Respeitar o ar que você vive. Respeitar o ar que você vive, ok. Respeito. Respeito, né? Falar o japonês. O que mais? O que você acha que é importante ter para você ter sucesso aqui no Japão? Quem está mais tempo aqui? Então, falar japonês é importante, sim. Respeitar a cultura também bastante importante. Senão você não tem sucesso. Não só a cultura, eu acho que a diferença, né? Porque aqui a gente convive muito com pessoas de diversas culturas, não só japoneses. Aham. Que a gente vem a respeitar a diferença de cada um, né? Sim. Até porque a gente também tem esse convívio com outros de outras nacionalidades, né? E se você não sabe respeitar, de fato, já entre os próprios brasileiros, por exemplo, já é bem difícil. E imagina, né, de outras nações, com outras culturas, é bem mais complicado. Hoje tem muitos asiáticos, né? Não sei quantos estão vindo aí, vietnamitas, chineses. Então, se a gente não... Muito agora, africano né? muito aqui agora. Mas os asiáticos, assim, têm aumentado muito, especialmente vietnamita também. Se a gente não souber respeitá-los e dar valor como eles também merecem, né, nós vamos ter problemas, bastante problemas de relacionamento. E aí, talvez esse tempo de Japão pode encurtar, né? Porque você pode ter problemas de estresse, de depressão, de tantas outras coisas, porque não tem essa habilidade de conviver, né, de estar bem no lugar onde você está. O que mais? Sanidade mental. Sanidade mental, sim, bastante importante. Cuidar, né? Então não é cuidar da saúde física, emocional, mental e espiritual também, né? Então, hoje eu queria compartilhar a história de uma pessoa que teve essa experiência de viver fora do seu país. Teve que ter esse tempo para aprender a cultura e uma língua diferente. Vocês já devem desconfiar quem é, porque nós lemos parte do livro dele, de Daniel, né? O nome Daniel significa Deus é meu juiz. E eu penso que isso é uma coisa muito importante nos nossos dias, né? Porque nós vivemos num mundo super injusto, ou cheio de muitas complicações. Não é uma questão só de relacionamentos, acontecem muitas coisas. Aqui no Japão, quem está aqui muito mais tempo já vivenciou situações de tragédia, de catástrofes, né? Então, embora aqui no Japão a gente não tenha problema de assassinato, sequestro e outras coisas assim terríveis que acontecem lá no Brasil, por exemplo, aqui a gente teve, né, tsunami, terremoto, tufão e tantas outras coisas, enchentes, especialmente ano passado muitas, não é? Então é muito complicado e se você é vítima de uma situação dessas, você com certeza vai perguntar: é justo que eu esteja passando por isso? E pode não ser por isso por fora também, pode ser uma coisa interna. Eu já estou um bom tempo aqui também, já caminhei do lado de gente que adoeceu, né, que teve câncer, depois de 6 meses perdeu a sua vida. Às vezes é uma situação assim também que abala a vida das pessoas, né? E você com certeza, se tivesse sido uma vítima
de uma enfermidade mais grave, você com certeza perguntaria: é justo que eu esteja passando esse tipo de situação, não é? Então, eu penso que é bastante importante você ter essa certeza do Deus que você crê, que Ele é juiz, Ele é justo, Ele é soberano sobre todas as coisas. E esse livro de Daniel mostra muito esse lado da soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele decidiu se revelar na história da vida do Daniel. Também essa questão de que Ele está no controle da história. É impressionante você olhar, ler, né, a história de Daniel e tirar esses conceitos de quem Deus é. Outro é de Deus é justo. Quando você lê a carta que Pedro escreveu, ele fala que Jesus, ele não revidava, né, ele aguentava, ele suportou tudo aquilo que ele suportou de injustiças, de violência contra a vida dele, mesmo ele não tendo feito nada, mas ele passou por tudo isso calado. Como? Orando, sim, mas o que o texto de Pedro fala? Como é que Jesus suportou tudo isso? Porque ele entregava todas as coisas para aquele que julga retamente, né? Acho que é bom a gente ler, né, esse texto, talvez. Primeira carta de Pedro. Capítulo 3. Peraí. Desculpa, capítulo 2. Versículo 22. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim, bem impressionado. E percebi que isso é uma coisa que a gente também consegue provar na nossa vida, né? Porque alguns poderiam falar assim: não, Jesus suportou tudo aquilo lá porque Ele era Deus, né? E Ele não vai me entender a situação que eu vivo aqui na fábrica, ou em casa, no meu relacionamento, com meu cônjuge, com os meus filhos, né? É difícil você suportar situações que as pessoas te pressionam, te acusam, né? Então eu comentei algumas situações de vivência aqui no Japão, mas da nossa vida, que são bem complicadas, né? E a gente só consegue passar por essas dificuldades crendo e entregando as coisas para quem realmente tem condições de julgar e de dar o devido fim para cada situação. Porque senão você vai querer tentar resolver com as suas próprias forças. Não é assim? Quando você discute com o seu marido, sua esposa, quando ela fala, porque as pessoas que são mais próximas, as que realmente conhecem a gente, não é? E a tendência nossa, quando alguém acusa e mostra alguma coisa ruim, é sempre você responder ou devolver, né, alguma acusação para o outro lado. Ninguém gosta de sair por baixo. E você ficar calado quando alguém fala coisas que não são verdadeiras ou coisas que doem no seu coração é uma coisa bastante complicada.
né? A gente só tem condições de ter essa mesma atitude que Jesus teve se você entrega nas mãos, a toda aquela situação, nas mãos daquele que realmente julga todas as coisas. Isso pode ser na situação de fábrica, no que for. Você só vai ter paz, serenidade e mais força e paciência se você tiver esse tipo de atitude. Sim? Né? Esse é o segredo de Jesus. Isso é uma coisa que eu e você nós podemos fazer também. Eu vejo que muita gente faz gaman, né? Que o japonês fala, né? Você tem que aguentar. Mas se você toma essa atitude de só fazer gaman, vai ter uma hora que a panela de pressão explode, né? E aí tudo que é de pior nosso acaba aparecendo. Então, a única forma de você controlar essa pressão, às vezes, esses, né, problemas que sufocam, que destroem o nosso coração, é você receber uma pedrada, você está sofrendo pressão, entrega isso nas mãos daquele que julga tudo de uma forma perfeita e correta e ao seu tempo. Ao seu tempo. Eu acho muito bonito esse nome do Daniel. E eu penso que isso deveria ser também algo nosso, né? O Deus que eu creio, Ele é o meu juiz. Então eu vou conseguir suportar. Né? E a história do Daniel é linda. Ele... Pode mudar? Ele está no contexto dos profetas, né? Quem nunca leu Daniel? Todos já leram? Já ouviram alguma história de Daniel? Quem nunca ouviu falar do Daniel? Entendeu? Tem algumas pessoas, né? Talvez uma das mais conhecidas, que quando fala Daniel aonde? Na cova dos leões. Né? Todo mundo que é criança e ouve as histórias sabe dessa história do Daniel na cova dos leões. Eu vou chegar lá. Mas o Daniel foi um profeta. Tá? Então, se você pegar a Bíblia, você tem os livros, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio, depois tem os livros históricos, tem os livros poéticos, e aí depois tem a série dos profetas. A Bíblia é uma coletânea de livros, que foi arrumada, ajeitada para facilitar a nossa leitura. Então, Daniel, ele surge no contexto dos profetas do Antigo Testamento. E ele foi alguém que foi usado como um porta-voz para falar ao povo longe da terra dele. Né? Eu até assisti, acho que algumas mensagens que o pastor Éder tem ministrado aqui, porque ele tem pregado o quê aqui? Carta? Hã? O que ele tem pregado aqui? Qual o livro que ele tem exposto para vocês? Efésios, né? Carta de Paulo aos Efésios. Certo? E acho que, não sei se foram uns 2 ou 3 domingos passados, ele falou sobre... Cadê minha cola aqui? A graça que destruiu a alienação. Né? Efésios capítulo 2, de 11 a 13. E aí ele fez um panorama, assim, ele contou a história desde o Éden e deu em 10 minutos. Ele passou assim, a história da Bíblia. Achei muito legal. Né? É uma habilidade porque ele conhece a Bíblia. Então, você contar o relato do que está escrito na Bíblia de uma forma super resumida, mas passando os pontos especiais, importantes. Eu lembro que ele falou também sobre Daniel. Sobre essa época dos profetas. Volta um pouquinho. Então, você sabe que na história de Israel tem um momento que o povo... Eles estão debaixo da liderança de juízes, que são líderes do povo, mas como eles estão tentando conquistar a terra que Deus prometeu para eles, e eles veem que todos os povos ao redor tinham reis, eles começam a pedir para Deus, que querem um rei. E aí você vê uma série de pessoas que são levantadas até por Deus também, né, com aprovação de Deus, que exercem liderança no povo de Israel. Então começa essa série dos reis com Saul, Davi, Salomão, aí brigas, né? Quando entra poder, você sempre pode prever que vai ter problema. E aí surgem divisões dentro
do povo de Israel. Divide em dois: o povo do norte, Israel, e o povo do sul, Judá. E aqui, na verdade, você tem uma sequência de vários reis, né? Tanto no reino do sul como no reino do norte. E aí você vê uma coisa que é uma realidade que a gente sabe, assim, dependendo de quem está na liderança de uma nação, se essa pessoa teme a Deus, você pode esperar coisas boas. Se essa pessoa não crê em Deus, não teme a Deus, você pode esperar coisas bem ruins. Então, se você tiver a oportunidade de ler esses livros, né, que contam essas histórias dos reis, você vai ver isso. E ora, né, se levanta um rei temente a Deus, e Deus abençoa, porque ele quer obedecer os mandamentos de Deus, quer fazer as coisas e promove isso, e ajuda o povo todo a temer e a seguir os preceitos de Deus. E quando não é, você vê só histórias bem terríveis, né? E há essa alternância de poder. E é um ponto que entra uma sequência, às vezes uma sequência de vários reis ruins. E Deus é um Deus que, assim, ele é muito paciente, né? Em tudo isso você também vê essa qualidade de Deus, que é Deus longânimo, paciente, né? Tardio em irar. Deus de amor, que dá uma chance, que chama atenção, 1, 2, 10, 100 vezes, quantas vezes for necessário. E você pode olhar, né? Poxa, quantos profetas Deus levantou para tentar ajudar o povo a se voltar para Ele. Então, antes de chegar no final desse período onde Deus disse basta, né? O pecado, e se você lê os relatos, você fica assim, chocado com o tipo de coisa que os reis acabam fazendo. Mas aí chegou um momento que Deus deu um basta, falou, olha, aqui acabou a cota de vocês, game over para vocês, agora vem juízo, né? Então Deus destruiu a região onde eles estavam, permitiu que os inimigos de Israel invadissem a terra, e muitos foram levados cativos. E esse período que se chama exílio, né? Exílio, estar fora da sua terra, muitos como escravos, né? E no exílio na Babilônia, então, Deus levanta o Ezequiel e Daniel. Pode mudar. Então, para quem não tem muita familiaridade, né, dos nomes das regiões, essa região onde a gente chama de Oriente Médio hoje é a região onde muitas das histórias que são contadas na Bíblia, elas têm referência a esse lugar, né? E aí, Daniel, né, e muitos do povo de Israel, dentro dessa invasão que os babilônios, que era o reino de poder, né, a potência mundial daquela época era a Babilônia, era uma das potências, né? Então eles invadiram e levaram as pessoas para lá. Em linha reta daria 750 quilômetros, mas como tem deserto, não dá para você fazer esse caminho. Talvez, né, viajaram aí mais de 1.300 quilômetros. Não é uma viagem, né, Brasil-Japão, mas é uma situação muito parecida como a gente vive aqui, de estar, né, fora da sua terra natal, numa outra cultura, com outra língua, essa situação que Daniel passou. E aí eu acho bastante interessante você olhar a vida do Daniel e tirar coisas que foram preciosas para ele, para ter sucesso fora do seu país. Pode passar. Esse é um mapa, né, onde mostra a região onde no auge do Império Babilônico eles tinham domínio, né? E aí você já ouviu falar também da cidade de Babilônia, né, os jardins suspensos da Babilônia, né, uma das maravilhas do mundo, né? Então tem registros históricos também sobre esses locais. Então o povo babilônico era um povo super culto, eles eram muito bons também na área das ciências, matemática também era uma ciência que eles dominavam, então conseguiam construir muitas coisas
que outros povos não conseguiam, né? Então você percebe que era uma potência, assim, naquela época, uma grande potência mundial. Pode passar. E na vida do Daniel, ele teve a oportunidade de ver a sucessão de alguns imperadores. Dois deles que são citados no livro dele, né, dentro do Império Babilônico, e depois cai o Império Babilônico e entra o Império Medo-Persa, né? Então são citados outros reis que ele serviu também, Dario e Ciro. Nos dias de hoje a gente também vê essas mudanças, essas trocas, né? Aqui no Japão, esse ano vai ter uma troca de imperador, certo? Então a era Heisei acaba agora, 31, né? E esse ano vai entrar o filho do imperador, vai começar uma outra era. Eu sou de 64. Então, no Japão é Showa Sanjukyunen, né? Eu estou com meus 54 anos e, a princípio, se estivesse morando aqui, eu teria visto a troca de 3 imperadores, né? O Daniel, ele teve a oportunidade de ver troca de mais, tá? Mas no livro dele são citados esses 4 imperadores. Pode passar. E aí vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 24 e 25, que aí conta esse momento trágico do povo de Israel, onde Deus permite que eles sejam levados para longe da sua terra. Eu vou ler algumas partes, tá? Não sei se é a mesma versão que você usa aí. Então, 2 Reis, capítulo 24. Durante o reinado de Jeoaquim, o rei Nabucodonosor, então era o primeiro que aparecia aqui, né? Nabucodonosor, da Babilônia, ele invadiu Judá. E durante 3 anos, Jeoaquim foi dominado por ele, mas depois se revoltou. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos, os profetas. Isto é, ele mandou contra Jeoaquim bandos armados de babilônios, sírios, moabitas e amonitas. E isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, para expulsar o povo de Judá da sua presença, por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido, e principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O Senhor não quis perdoar Manassés por esses pecados. Tudo o que Joaquim fez está escrito na história dos reis de Judá. Joaquim morreu e o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra com seu exército, pois o rei da Babilônia havia conquistado todas as terras que tinham sido do Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. Então, naquele outro mapa, vocês viram, né? O Império Babilônico pegando até o Egito. Algumas nações aqui são citadas, né? Os moabitas, os sírios, os amonitas, os egípcios, os babilônicos. Se fosse comparado com os dias de hoje, né, quais são as potências hoje? Os de hoje? Estados Unidos, Japão, Índia está crescendo, China, com certeza, potência econômica, né? E alguns países talvez da Europa. Mas essas são as grandes potências mundiais dos dias de hoje. Nós estamos numa delas, certo? No Japão. Você pode imaginar o Daniel, ele indo para uma dessas grandes potências. Ele teve a oportunidade de ir para um lugar que era um dos mais sofisticados da época que ele viveu. Você viu algumas imagens daquelas cidades super lindas da época? Era o top de tecnologia, de construção e de todas as outras artes, de domínio
de mexer com o ferro, os armamentos que eles tinham, né? Eles não conquistaram todas aquelas regiões que eu mostrei aqui na base da conversa, foi na base das guerras. E dentro dessa situação também, para invadir, dominar Israel, também não foi diferente. Você vê que Deus permitiu, né, que outras nações viessem, fora os babilônios, para detonar, para destruir, por causa do pecado. Continuando, Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. E enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá. E o rei Joaquim, a sua mãe, seus filhos, seus oficiais e seus funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio, conforme o Senhor tinha dito. Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Nabucodonosor levou como prisioneiros toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes e todos os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro, né? Então, foi uma destruição total. Zedequias, versículo 18. Então, depois, Nabucodonosor colocou Matanias, o tio Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Então, ele dominava os lugares, colocava alguém para cuidar daquela área. Às vezes, gente da própria terra, né? Mas que fosse submisso a eles. Colocou Zedequias, tinha 21 anos. Você pode perceber que a idade das pessoas que são pessoas jovens, mas colocadas em postos importantes. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias, da cidade de Líbna. O rei Zedequias também fez coisas erradas que não agradam ao Senhor. Já estava tudo ruim, piorou mais ainda, né? O Senhor ficou tão irado com o povo de Jerusalém e de Judá que os afastou da sua presença. Eu estou contando, a gente está lendo uma parte, mas se você vê anos e anos de pessoas, de reis que foram levantados e o povo ia atrás desses líderes. E não era culpa só da liderança, porque isso é uma coisa assim da carne do homem, né? E aí, capítulo 25. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então, Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. E embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou na planície de Jericó e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali, Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze, e depois o levaram para a Babilônia. E depois disso, você tem um relato aí da destruição do templo.
Mas só lendo um pouco do que Nabucodonosor fez, ele não é um cara dos mais amigáveis, né? O povo babilônio era conhecido como um povo assim violento, idólatra, né? Eles adoravam N deuses, e muito violentos também. Muito inteligentes, mas muito violentos. Porque naquela época as coisas eram conquistadas na base da força. Hoje a gente vive num mundo onde existem guerras, mas as grandes potências hoje elas não se guerreiam, né? O dia que acontecer isso a gente está perdido, porque vai voar míssil para tudo quanto é lado, né? Hoje ainda se tenta dominar as coisas de uma forma mais política, econômica, não é? Mas naquela época não, naquela época era no braço, na lança, né, com os armamentos e de uma forma bruta, de uma forma violenta. E eu pensei realmente em ler esse texto, porque talvez alguns nunca leram os livros de Reis, mas eu penso que é importante você ler a Bíblia inteira para ter uma noção de como a vida ela é, e como exatamente o ser humano ele é, né? A Bíblia foi escrita pelo menos com 3 propósitos. Uma para revelar quem Deus é. Outra para revelar quem nós somos. E qual o propósito de Deus para nossas vidas. A grande bênção da Bíblia, no sentido de que a gente pode ter muita confiança que ela é verdade, porque 80% do conteúdo dela é história. Dá para você investigar, dá para você checar se o que está colocado aqui é verdadeiro e é digno de confiança, para você dedicar a sua vida nesse propósito. Como fala de 2 coisas que, pelo menos uma que não muda, que é a natureza de Deus, não tem perca de validade. A Bíblia é atual, porque ela sempre vai revelar quem Deus é e Deus não muda. A outra questão é que vai revelar a nossa natureza, né, como seres caídos. Então a Bíblia é importante porque ela vai mostrar como que você também é inclinado para pecar. As boas novas são que Jesus veio para este mundo para nos ajudar a ligar de novo com o nosso Criador. Aí eu e você podemos fazer coisas diferentes. Quem conhece Jesus, entregou a sua vida para Jesus, tem condições de fazer as coisas de uma forma diferente. Mas se você não entregar a sua vida para Jesus, e a gente também, mesmo que tenha entregado, a gente se vê dentro dessas situações, né? Porque quando pressionado, você também é bruto, violento talvez. A gente não é muito diferente dessas pessoas, né? Então, conta essa história, pode passar. 2 Reis, né, capítulo 24 e 25, esse ataque dos babilônios em Jerusalém. E dessa leva, desse grupo todo que está escrito aqui, narrado, mais de 10 mil pessoas, o Nabucodonosor ele é muito esperto, ele trouxe o pessoal da elite, né? Jovens também, alguns adolescentes, porque era a força física, mas também de inteligência. E dentro desse grupo, 4 são destacados no livro do Daniel, né? Aí a gente pode ler Daniel, capítulo 1. Então, o livro de Daniel começa, né, citando Joaquim, que era rei de Judá. O rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém, seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. E Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Ele pegou a parte preciosa e destruiu o templo. Então você imagina assim, para um judeu que está vivendo em Israel, o templo era o lugar onde Deus tinha escolhido para se manifestar. Você vê aquele templo lindo, construído por Salomão, outros 6, sendo totalmente detonado. Aonde que sua esperança poderia ir? Se você fosse um judeu vivendo naquela época, você ia perder a sua fé, né, em Deus. Você com certeza, conhecendo as leis de Deus, saberia também que
todo aquele juízo, toda aquela situação veio por causa do pecado. Se você ler Deuteronômio, capítulo 24, você vai ver que Deus já tinha falado, se vocês seguirem e obedecerem os meus mandamentos, vai ter bênção na sua vida. Mas se vocês desobedecerem, podem esperar maldição. E a maneira como Deus descreve os tipos de maldição cai exatamente dentro dessa situação que o Daniel viu com seus próprios olhos. Toda a cidade, povo dele foi destruído por causa do pecado. E eu penso que é isso que deve ter feito Daniel quando ele foi para lá, sair decidido para fazer diferente. Porque não é assim impressionante? Provavelmente adolescentes, alguns chutam talvez 15, 14, 15, 16 anos, esse grupo, né? Porque Nabucodonosor pediu para o Aspenaz, que a gente tinha lido antes, né, que ele escolhesse alguns jovens da família do rei, da família dos nobres. Eles tinham que ter aparência boa, eles não podiam ter nenhum defeito físico e deviam ser inteligentes, instruídos, ser capazes de servir no palácio. Eles precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Versículo 4. Por isso que eu falei, né, que o Daniel é um cara que, se a gente ler e conhecer a história dele, a gente vai se identificar, porque ele passou por muito do que a gente passa aqui. Chegar num lugar, não entende nada, né, da língua, da cultura, ele tem que vir aqui aprender do zero. Mas o que fez ele ser diferente naquele país estrangeiro? O que você pode buscar na sua vida para você fazer diferença aqui no Japão? Né? Então, versículo 5, o rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. E depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam então começar o seu serviço no palácio. Então, ele fez um programa de treinamento. Olha, pega esses jovens, essa garotada, os melhores, mais bonitos, mais inteligentes e dá intensivo para eles. Depois de 3 anos eu quero ver eles aqui. Né? Essa foi a proposta do Nabucodonosor. E entre eles, então, foram escolhidos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. São esses 4. Né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o Aspenaz, que era o responsável deles, deu nomes da Babilônia. Beltessassar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso que você vai ver esses nomes também, mas era o nome que eles ganharam dos babilônios. É como a gente que tem nome português e japonês. Né? Eu sou conhecido aqui como Carlos, e no Brasil como Seide. Né? Mas sabe por que aconteceu isso? Porque teve uma época que eu trabalhei numa empresa japonesa. E o meu amigo que tinha feito Shokai, né, que tinha me apresentado para entrar nessa empresa japonesa de computação, ele falou, Carlos, ele me chamava de Seide, né? Seide, é melhor eu te apresentar como Carlos, não Kawana. Por quê? Porque a minha cara é de japonês. Né? Vai ser assim, muito natural eles olhando para você, chamando de Kawana-san, de que você entende tudo de japonês que eles falarem. Então, para eles lembrarem que você é estrangeiro, eu acho melhor te apresentar como Carlos. Eu falei, tudo bem. E foi assim, esse nome pegou para mim aqui no Japão. Então, todo mundo me conhece Pastor Carlos, né, Carlos? E no Brasil, todo mundo me conhece de Seide. Eu tenho o privilégio de ter esses 2 nomes. O grupo do Daniel tinha 2 nomes, né? Dos judeus e dos babilônios. E aí, versículo 8 que a gente leu, né? Daniel resolveu que não iria ficar impuro. Ele não ia se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Sabe que os babilônios comiam comida de porco? Carne de porco? Comia. Não comida de porco, carne de porco. Com certeza, eu acho que sim. De vaca também, né? Eles deviam ter, né, frango, sei lá, devia ter muitas iguarias. E para o judeu, Deus já tinha ordenado que alguns tipos de comida eles não deveriam comer. Quando você olha essa parte também das orientações de Deus, você também vê que tem um propósito, porque naquela época,
por exemplo, hoje, né? Carne de porco dá para comer? Dá para comer. Mesmo assim, por exemplo, teve essas ondas de cólera, né? Nos porcos, os caras queimam tudo se tiver esse tipo de comida. Frango, né? Porque pelos animais, o ser humano, se ingerir, ele pode perder a sua vida também. Então, imagina naquela época, né? Por que Deus ele começou a dar orientações para as pessoas não comerem determinados tipos de comida? Mal passada ou com sangue, né? Mesmo aqui no Japão, peixe, né? A gente sabe que tem coisas que, se você comer sashimi aí com aqueles vermezinhos, você vai passar mal, né? Então você vê essa sabedoria de Deus. Naquela época, ele dando instruções para o povo para não se contaminar. Fora essa questão, tinha a questão de carnes sacrificadas a ídolos também, né? Então, ele recebeu uma direção de Deus e ele e os amigos devem ter se conversado e falado, olha, vamos fazer diferente. A gente não vai entrar nessa dieta desse pessoal, não, né? Pode passar. E aí, a gente leu antes, né? O responsável deles falou, olha, mas todo mundo vai comer essa carne e eu fico preocupado, porque aí a proposta do Daniel era que nós vamos comer vegetais, né? E o responsável falou, não, mas e aí? Se vocês começarem a ficar mais fracos, vai sobrar para mim. Imagina, né? O Nabucodonosor, o cara que era uma fera. Se desse alguma coisa fora da instrução que ele tinha passado, ele realmente podia perder a cabeça. E aí o Daniel falou, não, vamos fazer um teste. Olha, 10 dias. A gente come essa comida mais à base de vegetais, e aí você depois vê como é que vai ficar, né? E aí, passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servido aos outros. Pode passar. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão, então, eles se destacaram, né? E aqui fala que o próprio Nabucodonosor via que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. O que fez Daniel e seus amigos prosperarem numa terra longe da terra deles? Em pouco tempo, né? Porque isso aí foi logo no começo. Foi a atitude deles se preservarem, deles se manterem fiéis a Deus e seguir aquilo que Deus tinha orientado para a vida deles. Então, uma coisa que eu penso que vai fazer muita diferença para você no tempo que você estiver aqui no Japão ou em qualquer outro lugar, é sua fidelidade para com Deus. É o quanto você se determina para obedecer ou não obedecer o que Deus fala para a sua vida. Essa é uma questão de escolha, certo? Essa é uma qualidade importante para a nossa vida. Pode passar. É só mais uma marca aqui, né? Porque aí uma outra coisa que eu vejo a fidelidade de Deus, de Daniel também. Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Então, especialmente para o Daniel, Deus tinha dado um dom para ele. E quando você vai ler todo o livro de Daniel, você vai ver que ele foi também fiel no uso do seu dom, né? No capítulo 2, especialmente, você vê essa situação. Pode passar. Então, no capítulo 1, você vai ver Daniel, né, e os seus amigos sendo fiéis, tomando postura para não se deixarem ser levados pelo que a maioria das pessoas faziam. Eles se posicionaram para não se contaminar. Deus os abençoou e fez eles se destacarem em relação aos outros jovens. Pode passar. E aí é o que eu comentei, né? Qualidades que são muito importantes para você ter sucesso aqui no Japão. Fidelidade em obedecer os mandamentos. Capítulo 2, pode passar. Pode passar. No capítulo 2, você vai ler uma situação que Nabucodonosor teve um sonho,
que tirou assim a paz dele. Ele era cercado de outros caras que eram magos, adivinhos, né? Os sábios. E aí ele, diante desse sonho, ele colocou na cabeça dele que ele queria que alguém revelasse o sonho dele, que tinha tirado a paz dele, e que desse a interpretação desse sonho. Todos os magos que ouviram o que o rei estava pedindo falaram: nossa, o cara agora ficou louco, né? Porque até hoje nenhum outro rei tinha dado uma tarefa impossível para eles, nesse nível. E interpretar sonhos, acho que muitos faziam, né? Usando as magias deles, eles traziam revelações, interpretações das coisas que os reis traziam para eles. Mas Nabucodonosor, nessa situação, ele falou: olha, eu não vou falar, eu quero que alguém me fale qual o sonho e qual que é a interpretação. E o pessoal ficou assim, apavorado, porque cada vez que alguém tentava argumentar, falava: não, rei, não dá, isso é uma coisa que é impossível. Ele ficava cada vez mais irado, ao ponto de chegar e falar assim: olha, tá bom, vocês estão querendo me enrolar, né? Ninguém aqui vai adivinhar o que eu sonhei, então eu vou dar fim para todo mundo. E nesse grupo todo incluía o Daniel e seus amigos. Depois você pode ler com atenção o capítulo 2 de Daniel. E aí, quando Daniel soube que já tinha sido dada uma ordem do rei para matar todos os sábios, todo o pessoal da elite dele, que cercava ele, que poderiam talvez resolver esse enigma, ele pediu um tempo para o rei Daniel. Para o rei Nabucodonosor. Daniel pediu um tempo. Rei, dá um tempo. Eu vou consultar o meu Deus. E aí, quando você lê no capítulo 2, que é uma coisa assim que eu nunca tinha me atentado, o Daniel, com certeza, ele sabia que tinha recebido esse dom de interpretar sonhos. Porque está até escrito aqui, né? Antes dessa situação toda. Ele poderia ter falado para o rei logo de cara: rei, pode deixar que eu vou aqui no meu quartinho, eu vou orar para o meu Deus, eu vou resolver a parada. Ele vai me revelar. O Deus que eu creio é juiz, ele soberano, ele vai me dar o sonho e vai dar a minha interpretação. Agora, se você ler com atenção nessa história, você vai ler que o Daniel, ele volta para a casa dele e a primeira coisa que ele faz, ele compartilha com os amigos dele. E ele fala: olha, pessoal, o negócio está feio. Por favor, orem comigo, para que Deus revele para mim qual que foi o sonho e qual que foi a interpretação. Eu nunca tinha me atentado para essa atitude do Daniel de não se achar o máximo, né? De falar: não, eu resolvo aqui. Mas ele, humildemente, ele chegou para os seus amigos e falou: olha, pessoal, a gente está numa situação bem difícil. Orem e peçam para Deus revelar qual foi esse sonho. E aí Daniel dormiu e Deus revelou o sonho para ele, surpreendentemente. Para todos os outros magos, quando o Daniel ele foi de novo para o rei Nabucodonosor, ele falou: ó, rei, o meu Deus, ele me deu a revelação de qual é o sonho. O Senhor sonhou com uma estátua. Essa estátua tinha partes, cabeça de ouro, peito, o peitoral, os ombros de prata, aqui a parte da cintura de bronze, os pés de ferro, e os pés de ferro e barro. E aí ele passou: olha, cada uma dessas partes simboliza um reino. O seu reino é o reino de ouro. O Senhor é o mais poderoso que surgiu na história, né? Depois de você vão vir outros reinados. E aí no sonho tinha uma pedra que vinha do céu e destruiu aquela estátua. E ele falou: olha, vai chegar um momento que dos céus virá um reino que vai subsistir para toda a eternidade, né? E a gente sabe quem é essa pedra, né? O pastor até falou da pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus, né? Jesus, ele já veio para cá e já
estabeleceu, deu início ao reino dele. Não ainda de uma forma plena. Ele deixou cada um de nós aqui como parte dessa continuidade do projeto dele de estabelecer o reino de uma forma definitiva. Vai chegar um dia que, como nós cantamos aqui, Jesus ele volta. E aí ele vai estabelecer. Até essa chegada dele, nós temos uma missão muito importante, né? De sermos sal, luz dessa terra. A gente compartilhar as verdades que nós aprendemos aqui com aqueles que não conhecem, que estão nas trevas. Você tem a oportunidade de ter isso de uma forma clara. O Espírito Santo de Deus nos dá entendimento para tirar as verdades de Deus e conseguir aplicar isso na nossa vida. Quando você olha para essas histórias, você se interessa por elas. Quando você olha a vida de Jesus, você se interessa em saber quem ele é, o que ele ensinou. Então Jesus, por exemplo, ele falou em relação aos talentos, aos dons, ele contou uma parábola, não foi? Ele falou, olha, teve um senhor que deu para uns 5 talentos, para outro 2 talentos, para outro 1 talento. E ele esperava que esses usassem bem esses talentos, né? E aí o que recebeu 5, conseguiu dobrar esse número. Quando o Senhor voltou, né, o servo falou, Senhor, olha, o Senhor me deu 5, está aqui, 5 de volta. Né? E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Pode passar. O que tinha 2, mesma coisa. Recebeu 2, multiplicou. Deu mais 2 para o seu Senhor. E recebeu as mesmas palavras. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vem participar da alegria do seu Senhor. Agora, para o servo mau, que tinha recebido um dom, um talento, e ele não usou, escondeu isso, quando o Senhor veio, ele falou, olha, eu sabia que o Senhor é bem rigoroso, que, né, assim, fiquei com receio de tentar aplicar, usar o dom, e eu deixei escondido e está aqui de volta. As palavras do Senhor. Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. O intuito de Jesus ter contado essa parábola é para ajudar a gente a ser responsável com aquilo que a gente ganha dele. Especialmente dons, talentos, habilidades. Deus não deu dom, talento, habilidade para você deixar escondido. O Daniel, ele foi fiel no uso dos dons dele, né? Para livrar a vida dele, dos seus amigos, para revelar aquilo que Deus tinha planejado para a história da humanidade, né? Então, se você pegar o livro inteiro dele, tem mais revelações, tem muitas coisas que ainda não aconteceram. Também não precisa se perder tanto em botar sentido para todas as coisas, porque se fosse propósito de Deus dar a dica, né, de quem hoje seria o anticristo, de qual data que seria que Jesus voltaria para estabelecer o reino, ele teria feito isso de uma forma mais clara. Você não precisa, né, ficar investigando coisas que não são próprias para nós. Mas é importante que você estude tudo que está escrito na Bíblia e tire princípios, verdades que mudem a sua vida. Então, 2 qualidades que são importantes, pode passar. Fidelidade, né? Na obediência aos mandamentos de Deus. Fidelidade nos dons que Deus tem dado para você. Humildade é uma outra qualidade assim super clara, vista na vida do Daniel. Uma delas é essa que eu citei aí, né? Ele poderia tentar resolver tudo por conta, e você vai ver que todas as vezes que ele é promovido, ele sempre atribui o que ele sabe, o que ele consegue decifrar para Deus. Sempre para Deus. Ele nunca tomou a glória para ele, né? Então, é certo que se você obedecer os mandamentos, Deus vai fazer você prosperar onde você está.
Agora, sempre a gente tem que atribuir a glória para Deus, não é para mim. Né? Se Deus está te abençoando nesse tempo que você está aqui do Japão, se Ele está dando recursos, seja fiel. Eu sempre falo para os irmãos da minha igreja, a gente foi chamado para estar sempre no time principal. Você tem dons, você pode fazer muitas coisas. Não só nesse momento que você tem de vir aqui no culto, mas no cuidado com a vida das pessoas. Na responsabilidade que só você tem de pregar o evangelho para as pessoas que estão ao seu redor, que é uma coisa que o pastor Hélio não vai conseguir fazer. Deus colocou pessoas ao seu redor que você é responsável para compartilhar as verdades, dando um testemunho da sua vida para elas. A palavra de Deus fala, não é? Até para uma mulher, por exemplo, que o marido não é cristão, fala, olha, pela tua atitude você nem precisa abrir a sua boca. A sua atitude vai revelar quem é o seu Senhor. E é isso que a gente precisa fazer também. Eu posso não falar japonês bem, né? Mas eu tenho tido a graça de conquistar a amizade com os meus vizinhos na base do serviço. Eu sempre falo para os meus irmãos, para as igrejas, meus irmãos da minha igreja, que o meu campo missionário é a área do lixo, em frente da minha casa. Né? Como eu tenho, assim, uma agenda mais aberta, eu me programo para participar das coisas do meu bairro. Né? Eu me voluntariei para entrar no rodízio do cuidado da área de lixo. Alguém tem que fazer, a prefeitura não faz esse tipo de coisa. Ele vem recolher o lixo, mas quem limpa lá a área são os moradores. Né? E eu sei que lá eu tenho conquistado o respeito dos meus vizinhos japoneses, porque lá eu posso cumprimentá-los, dar bom dia, né? Eu posso fazer alguma coisa a mais por eles, eu posso ser gentil, levantando a tampa, limpando, mesmo que não seja meu dia, eu limpo ali porque estou, né, tendo cuidado de fazer algo pelas pessoas. Eu penso que é assim que a gente conquista as pessoas para Jesus aqui no Japão. Fidelidade a Deus, em obediência aos seus mandamentos, em uso dos seus dons, humildade. E uma só última, né, que eu queria compartilhar com os irmãos, pode passar. Você vai ler, né, as histórias, capítulo 3, fornalha ardente, uma situação dos amigos de Daniel, que Deus também os exalta pela sua fidelidade, pode passar. Capítulo 4, um outro sonho, né, que Daniel interpreta, o mesmo rei Nabucodonosor, ele sonha, e aí você pode ler também o capítulo 4. Capítulo 5 já é outro reinado, de Belsazar, né, ele é neto do Nabucodonosor, pode passar. Ele tem uma visão, né, na parede, ele está fazendo uma balada lá, uma festa, né, com os seus nobres. Ele bebeu muito, né, profanou aqueles utensílios que Nabucodonosor tinha tirado do templo. O Belsazar mandou pegar os utensílios que foram usados, que tinham sido consagrados para usar dentro do templo de Deus, para o pessoal nessa festança, nesse bacanal todo, usar lá dentro. Aí Deus, eu penso assim, existe limite para a ira de Deus. E aí Deus, no meio daquela festança, numa parede lá, ele começa a escrever. Mene, mene, tekel, parsi. E aí eles até sabem o que está escrito ali, mas não conseguem interpretar. E aí a mãe do rei lembra, né? Teu avô tinha um cara lá que o cara sabia, né, interpretar os enigmas, traz ele aí. Aí mandaram chamar o Daniel. Daniel olhou lá e deu a interpretação daquelas palavras. Né? Trocando em palavras de hoje, acabou o seu tempo. Deus pesou as coisas que você tem feito, o Belsazar acabou o seu tempo. O Belsazar nem teve tempo de arrepender, ele foi morto. Né? Aí entrou o Império Medo-Persa. Eles tinham sitiado também toda aquela
cidade da Babilônia e dominaram e caiu o Império Babilônico. Né? Pode passar. Pode passar. Acho que tem que ir para frente. Né? Tá, e aí só um versículo que eu coloquei também aqui, que Jesus falou: os que se exaltam serão humilhados. Os que se humilham serão exaltados. Ele estava tentando passar para as pessoas como é importante a gente ter essa atitude de servir as pessoas. E na história do Daniel é bem claro isso, né? Os que se exaltaram foram humilhados. Os que se humilharam foram exaltados. Se você tem essa atitude de servir, você sempre vai ser bem querido em qualquer lugar. Não é? Na igreja, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Como é que você pode servir as pessoas? Essa é uma marca dos discípulos de Jesus. Jesus ele falou: eu não vim para este mundo para ser servido. Eu vim para servir as pessoas. E oportunidades para servir você vai ter hoje também, né? Vai ter a festa lá depois da festa. Quem que arruma as coisas aqui? Você já teve a oportunidade de vir ajudar a limpar, arrumar? Né? Alguém está fazendo isso aqui todas as semanas. Todas as semanas tem alguém fazendo. Você foi chamado aqui para estar participando. Não é vir aqui, ser servido e vai embora. É ou não é? Se cada um se voluntaria para ficar uma semana, não, eu vou, reveza, fica mais leve para todo mundo. Eu não posso pensar só para mim. Precisamos ser fiéis. Precisamos ter esse tipo de atitude humilde, atitude de servo. Pode passar. E no Daniel 6, né, eu não vou ler a história inteira, já estava no outro reino do Ciro. Ele estava sendo convidado para ser um dos administradores, para ajudar a cuidar do reino Medo-Persa. E aí, sempre quando você vai, né, conquistando posições, vem o pessoal de inveja e vão querer te derrubar. Não foi diferente nessa história do Daniel. Né? Aí os inimigos tentaram pegar ele alguma coisa, não acharam nada. E nessa época, você está vendo pela imagem, Daniel já não era um adolescente. Ele já devia ter seus 60, 70 anos. E aí conta aí um outro segredo que eu penso que é muito importante, que eu penso que ajudou Daniel a ser fiel, desde jovem até o fim. Todo esse período que ele ficou na Babilônia, Deus o abençoou. Por quê? Como que ele abençoou? O que ele tinha na vida dele que foi importante, foi fundamental? Disciplina para buscar a Deus. Essa foi a área que os inimigos de Daniel pegaram para jogar ele na cova dos leões, porque eles levaram o rei a decretar, a fazer um decreto, uma lei, que quem não adorasse a ele em determinado tempo ia ser colocado na cova dos leões. E eles sabiam que o Daniel ele tinha essa disciplina de 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, orar. E aí, no dia que foi convocado para todos adorarem, né, os deuses lá dos Medo-Persas, ele não abriu mão desse tempo que ele tinha. Ele fazia isso de uma forma visível para as pessoas. Então, os inimigos denunciaram o rei tinha feito um decreto que ele não podia revogar, e aí, a contragosto, a contravontade do rei, o Daniel foi jogado na cova dos leões, e dentro da cova Deus mandou um anjo, segurou a boca dos leões e o preservou em vida. Né? Pode passar. Uma outra coisa que eu comentei com os irmãos, porque essa é uma série também que eu tenho feito lá na nossa igreja, tanto nessa história da Cova dos Leões como na história da fornalha ardente,
Você poderia falar assim, poxa, mas Deus, por que Ele não brecou as coisas antes deles estarem lá dentro? Deus poderia, né? A gente às vezes ora assim, Deus me livra desse problema. E não quero passar por esse problema. Deus poderia te livrar. Mas muitas vezes Ele vai permitir. Porque uma promessa Ele tem feito para todos nós. Porque Deus nunca prometeu que Ele não vai nos dar tribulação. Você concorda? Jesus Ele falou, vocês vão passar por dificuldades, mas tenham bom ânimo porque eu venci. Outra promessa dele, eu vou estar com vocês sempre. Isso tem que te dar tranquilidade para enfrentar a cova dos leões, a fornalha ardente, os problemas que você deve estar passando. Ou pode passar ainda. A gente só consegue atravessar com essas qualidades. Fidelidade a Deus, humildade e disciplina. E eu tenho sido muito desafiado pensando na história do Daniel. Eu falo, poxa, eu tenho um tempo um pouco mais livre, assim, no sentido de que eu administro o meu tempo, mas é desafiador também para mim, porque a minha tendência é sempre atender as demandas, né? Gente que liga aqui, precisa dali, pá, vai fazer estudo, prepara o sermão, e é o corre-corre. Eu só paro assim de noite, né? Trabalho mais que 12 horas. E o pessoal fala, você só trabalha na igreja, pastor? Eu trabalho só na igreja. Né? Cuidando das pessoas que não é fácil cuidar. Problemas complicados. Muitos problemas difíceis que a gente tem passado lá também. Né? A gente só vai conseguir ter sucesso se a gente buscar isso na nossa vida. E tudo isso aqui, eu penso assim, depende muito de você. É você que decide como é que você vai gastar o seu tempo. Não é? É você que decide se você vai entregar a glória sempre para Deus e depender dele, depender dos irmãos, ou você vai tentar resolver tudo sozinho. Às vezes eu vejo gente sofrendo e tal, mas não compartilha com as pessoas. Eu sei que tem gente que se decepciona ao compartilhar, né? Mas sempre Deus tem as pessoas mais maduras que são capazes de ouvir, de estar com você em oração, como foi no caso do Daniel. Você tem que saber ter discernimento para encontrar essas pessoas, mas elas estão aí. Né? E dê valor para esses amigos, que podem caminhar junto com você. E é você que decide se você vai ser fiel a Deus em todas as coisas na sua vida. Nas finanças, no uso dos seus dons, em tudo aquilo que Deus conceder para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé?